oficial. A Escola de Formação de Vigilantes ZUC acaba de ser lançada aqui na EAL. Você pediu, esperou e agora pode começar sua formação com quem entende de segurança. Aqui você aprende com estrutura, seriedade e o que mais importa, com prática real. E a gente preza sempre pelo bom atendimento e pela qualidade do ensino. As matrículas já estão abertas e as primeiras vagas já estão quase no fim. Se você quer se formar como vigilante, a hora é agora. E se você já trabalha na área, vem fazer sua reciclagem com a gente, com tudo dentro da lei e com qualidade. Não espere a turma fechada se arrepender. Chame no WhatsApp, garanta sua vaga e vem pra ZUC. Seu carro quebrar ou surgir uma conta que você não esperava? Sem uma reserva de emergência, o imprevisto pode gerar uma grande dor de cabeça. A reserva de emergência é um valor guardado para cobrir gastos inesperados sem precisar recorrer a dívidas. O ideal é ter de 3 a 6 meses dos seus gastos mensais guardados. Assim, você garante tranquilidade, mesmo quando algo sai do controle. No Sicoob, você pode investir sua reserva em aplicações seguras e de baixo risco, como a RDC ou a poupança. Assim, o seu dinheiro fica protegido, disponível para quando você precisar e ainda rende. É simples. Abra o aplicativo Sicoob, vá em Investimentos, escolha o RDC ou a poupança e pronto, seu dinheiro seguro e rendendo. Comece hoje mesmo sua reserva de emergência aqui no Sicoob, porque aqui investir é para todos. Muito boa noite, estamos chegando para o nosso Lenga Lenga nessa noite de segunda-feira. Tudo bem com você? Espero que você esteja feliz, contente, alegre e sorridente. A partir de agora, o nosso Lenga Lenga Podcast, aqui como anfitrião, eu, Marcelo Lucini, junto com você, trazendo sempre aquele bate-papo mais que especial. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, siga aí no Instagram, TikTok, em todas as plataformas, você vai encontrar aí o nosso Lenga Lenga. Para você que está assistindo aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever e também ativar o sininho aí para receber as notificações e saber quando o Lenga Lenga está no ar, sempre com um programa novinho, fresquinho para você. E olha, agradecendo aos nossos patrocinadores, agradecer aí aos patrocinadores mais que especiais aqui, Sicoob São Miguel, Indaial, Ascurra, Rodeio e Apiúna. Isso mesmo, se você quiser fazer parte da equipe da Sicoob, você pode também, tá? Então faça parte aí da equipe Sicoob São Miguel. Indaial, Ascurra, Rodeio e Apiúna, siga nas redes sociais também a Sicoob São Miguel. Também junto com a gente a Odonto Excellence, isso mesmo, a queridinha de Indaial. Odonto Excellence, né, com 2 clínicas aqui na cidade, uma no bairro das Nações, a outra no bairro dos Estados, clínicas também em Timbó e Pomerode. Odonto Excellence, especialista em implantes, a queridinha de Indaial. Também junto com a gente, agradecendo a Master Frio Climatização, dando aquela ambientada, deixando aí tudo sempre muito mais agradável, a Master Frio Climatização.
Para você que quer fazer manutenção, a troca do seu equipamento, fale com a Masterfrio Climatização. Nas redes sociais você vai encontrar por @MasterFrioIndaial. Fale com eles e faça aí a manutenção do seu ar-condicionado. Também junto com a gente, agradecendo aí a Casa da Mangueira, meu amigo Edson, né? Família Casa da Mangueira, um grande abraço. Todo tipo de mangueira, mangueira para lava-jato, mangueira de jardim, né? Mangueira para hidráulico, você vai encontrar na Casa da Mangueira, aqui de Indaial, que fica lá no bairro das Nações. Casa da Mangueira, especialista em mangueiras. Também agradecendo aí aos nossos patrocinadores, sempre que fazem com que a gente consiga trazer aí a transmissão. Agradecer a Serraria Tomioso, né? Tomioso faz aí portões, grades, móveis em estilo industrial. Também agradecer a Ultra Telecom, dando a qualidade da nossa transmissão. Ultra Telecom, internet de qualidade é Ultra Telecom. Também, junto com a gente, Microrede, tecnologia e serviços inteligentes, controle de acesso, câmeras de vídeo e monitoramento. Fale com Microrede, tecnologia e serviços inteligentes. Também junto com a gente, MBK Comunicação Visual, banners, faixas, plotagem de veículos. Fale com a MBK Comunicação Visual, que fica em Blumenau, na Itopava Norte. Também junto com a gente, Zuc Firearms. Olha, o seu curso para segurança você pode fazer na Zuc Firearms. Além, é claro, né, do stand de tiro, você encontra também na Zuc Firearms o curso para segurança para você trabalhar regulamentado, né? Pesquise aí por Zuc Firearms treinamentos e você vai poder aí estar bem qualificado para fazer aí o seu trabalho. Também junto com a gente, Catafesta Forno e Festa, tá? Onde você vai encontrar um ambiente super especial para você fazer as suas confraternizações. Fale com Catafesta Forno e Festa, aquela pizza deliciosa do Catafesta. Um grande abraço, meu amigo Cleiton, a Bárbara, né? Obrigado sempre pelo carinho e por sempre estarem junto com a gente aqui no nosso Lenga Lenga. E também falar aí de loja Biogás, né? Biogás Store tem loja aqui em Indaial e o nosso Lenga veste sempre. Biogás está sempre junto com a gente aí. Biogás veste aqui o nosso Lenga Lenga. Você encontra aí nas redes sociais por Use Biogás. Show de bola, eles são os nossos patrocinadores aqui do nosso Lenga Lenga, né? Fazendo a diferença junto com a gente. E hoje, né? A gente vai trazer aqui um programa especial, né? Esse programa hoje ele mistura calor, suor e bola no pé, né? Digo no futsal, né? Tá ao vivo aqui o nosso Lenga Lenga Podcast e hoje a gente vai falar diretamente da capital mundial dos trocadilhos e dos pivôs que cortam, né? Tá com a gente aí o Jason pra gente bater um papo e falar sobre o torneio de verão que já tá por aí. Torneio de verão 2026 tá aí na reta para começar esse torneio que tem uma história super importante. Por isso eu recebo o Jason, presidente da Fundação Municipal de Esportes, pra gente bater um papo, contar um pouco do torneio de verão, o que vem nessa edição de 2026. Jason, muito boa noite, seja bem-vindo ao Lenga Lenga. Boa noite, muito obrigado aí pelo convite. Já estamos então na expectativa, adrenalina mil, torneio de verão, 39ª edição chegando aí. Então, como todos os anos, como sempre vem acontecendo, expectativa muito grande para esse evento, é um dos maiores eventos de futsal do Brasil, um esporte de futsal amador, né? Então, com certeza aí, um dos maiores do Brasil. E a expectativa, a gente movimenta a cidade toda, cidades vizinhas aqui, e espera esse grande momento, que é esse torneio de verão que a gente tem na cidade de Indaial. Jason, vamos contar um pouquinho então da tua história também, né? Jason formado em Educação Física, né? Presidente da Fundação Municipal de Esportes aqui em Indaial. Conta um pouco da tua trajetória de vida também, para o pessoal te conhecer. Muito obrigado. Sim, sou formado em Educação Física, sou pós-graduado em Psicomotricidade também. Trabalhei por um grande período em colégio, trabalhei com educação física em escolas, né? Ensino fundamental, ensino médio. Depois, por um período, fui trabalhar em Blumenau, na associação da Kremer, onde eu aprendi muito da parte administrativa, parte de organização de eventos. Lá foi a minha segunda faculdade, diga-se assim. Depois comecei organizando os eventos na cidade de Indaial. Tenho minha academia, onde também organizava muitos eventos aqui na cidade. E recebi o convite para estar na Fundação Municipal de Esportes, que está sendo uma experiência muito bacana. Estou me sentindo muito realizado profissionalmente. E esse ano a gente já teve o primeiro torneio de verão, que foi meu teste de fogo, como eu falei, porque já entrei na Fundação Municipal de Esportes, tendo de cara já um grande evento, que deu para a gente uma bagagem muito grande, uma noção muito grande de organização, de entusiasmo,
de montagem da equipe para os demais eventos que a gente fez durante o ano. Mas é um grande desafio trabalhar no que é público, né? É sempre mais desafiador, né? Tu não acha? Mudou muito, assim, a gente tinha uma visão trabalhando Até no porque a particular. velocidade com que as coisas acontecem é um pouco diferente, né? Sim, ela muda bastante. Porém, assim, ó, tá sendo um diferente muito bacana. A gente conhece muita gente. Então, como são vários eventos, são várias modalidades que a gente cuida ao mesmo tempo, são públicos diferentes que a gente trabalha também e vai ganhando muita experiência com isso também. Então, fui corredor, fui ultramaratonista, então sou praticante de jiu-jitsu. Sempre tive muito focado nessas duas modalidades, tinha experiência na organização de evento, mas não me aprofundei. E estando à frente da fundação, agora a gente vai conhecendo todo o trabalho que cada modalidade vem fazendo, que cada professor vem fazendo. Então, tu abre um leque muito grande de experiência também, e é isso que eu estou trazendo para mim aí, muito bom. Essa questão toda do público para o privado, que dá essa diferença, tu tens também uma grande equipe ali, muito comprometida, que está ali para te auxiliar também, né? Conta um pouco sobre essa equipe também. É bom a gente até ressaltar, porque ali você também coordena a parte de educação também, de educação física nas escolas também. Isso, também com as modalidades, né? A gente tem umas modalidades que que estão ali. trabalham nas escolas, isso. Então, eu acho que tanto no público, mas mais ainda tanto no privado quanto no público, o grande desafio para que seja um bom gestor é tu conseguir motivar a equipe, né? Então, o primeiro mês que a gente teve o torneio de verão, já pegamos assim, então, acabando o torneio de verão, juntamos e fomos trabalhando a equipe de uma forma muito forte para que todos se mantessem motivados. Para você ter uma noção, Marcelo, a gente tem eventos praticamente todos os finais de semana. Só esse ano a gente fez só a Fundação Municipal de Esportes fez mais de 40 eventos. Foram 43 eventos organizados pela Fundação Municipal de Esportes e mais os eventos que a gente era apoiador. Então, não tem como a gente tocar uma quantidade de eventos assim se eu não tivesse com a equipe motivada. E cada uma pessoa é diferente da outra. Então, o principal foi o quê? Motivar a equipe, tanto os professores que estão nas modalidades, que atuam nas escolas, nos bairros, nas associações, e a equipe do administrativo da Fundação Municipal de Esportes. Então, graças a Deus, a gente até estamos encerrando o ano, tivemos uma conversa no final do ano ali assim com toda a equipe muito motivada, que na verdade vem agora pro torneio de verão assim a mil, porque a gente teve um ano de experiência, a gente foi conhecendo cada um, então estamos 100% preparados aí para mais um ano. Jason, Indaial tem esse título de cidade do esporte, né? Isso também acaba criando também uma responsabilidade maior ainda para a fundação, né? Com certeza, ela tem um peso muito grande, então aonde a gente vai, a gente é cobrado como a cidade do esporte e a gente não pode deixar com que esse nome aqui, a gente tem que honrar por esse nome, então esse é um dos grandes motivos da gente estar fazendo bastante evento, a gente está trabalhando com diversas modalidades, não apenas uma, assim, trabalhando todas as modalidades que chegam pra gente, a gente vem desenvolvendo e vem trabalhando. Você falou aí, né, da equipe, a gente, claro, vai falar mais sobre o torneio de verão e como motivar a equipe também, porque chega o torneio de verão, é o trabalho do dia a dia e mais o torneio de verão à noite, como fazer toda a equipe aguentar, tudo bem, mas ganha hora isso, mas mesmo assim, né, tu tem que motivar a equipe para que eles estejam ali junto contigo, né, trabalhando com afinco e com garra, né, a gente sabe que tem toda essa emoção do torneio de verão, poder participar mesmo que esteja trabalhando, né? Também já é um grande prazer, mas como motivar essa equipe para estar ali, né? E vestir realmente a camisa? Esse é o grande desafio. Então, o primeiro que a gente faz é saber aonde a pessoa ela vai se encaixar. O que ela gosta de fazer para poder manter ela motivada. E segundo, criar um clima ao mesmo tempo sério, mas descontraído. Que a pessoa trabalhe, ela sabe da responsabilidade dela, a gente tem a cobrança, mas não impondo e sim fazendo com que ele perceba o quanto ele é importante para aquilo. Indiferente da função que ele vai fazer, pode ser o locutor, o Gil, a gente até brinca um monte com ele. E Gil, a gente precisa aqui, brinca, cadê o sorriso? Às vezes ele tá meio sério, eu chego lá na fundação, pego assim, puxo o rosto dele para dar um sorriso, para dar uma brincada e assim vai indo. A gente vai descontraindo, vai brincando a equipe para que ele se sinta importante. Então, o principal hoje da Fundação Municipal de Esportes, e a gente tem reuniões constantemente, a gente faz com que todo mundo se sinta importante. Então, não é o Jais que faz o torneio de verão, e sim toda a equipe. E se uma das pessoas falhar, por exemplo, o rapaz que é responsável pela limpeza, se ele falhar, não acontece, vai dar ruim. O cara que é responsável, por exemplo, de cuidar dos ingressos,
vai dar problema. O rapaz que é responsável pelo som, vai dar problema. Então, a gente faz, eu estou usando como exemplo o torneio de verão, mas Sim. em todos os eventos, a gente faz com que as pessoas percebam que todos são importantes, que ninguém pode faltar. Se falta uma peça ali, vai dar um problema que vai acabar afetando toda a equipe. Então, esse eu acho que é o principal. A gente trabalhando indiferente qual o cargo que ele está fazendo, mas desde o professor que trabalha diretamente com o aluno, o rapaz que é responsável lá pela parte de manutenção, o cara que é responsável pela publicidade, todos eles têm que se sentir importante. Hoje eles têm essa noção de que sem um deles não acontece com êxito qualquer evento que a gente faz. Ô Jason, você tem ideia de quantas mãos são precisas para fazer esse torneio de verão acontecer? É O difícil. número deve ser grande. É grande, porque a gente quando fala torneio de verão, o Marcelo Cini, as pessoas imaginam aqueles 15 dias que vão acontecer agora aqui no pavilhão, e não são. Aqui é só o final. Então a gente inicia, na verdade, quando acaba o torneio de verão, a gente já começa a entrevista, a gente já começa a mapear, ver as pessoas que vão estar trabalhando em cada ponto, o que vai fazer cada um. Então os bastidores para uma organização do evento dela é muito grande. Então desde manutenção de pavilhão, a conversa com as equipes, o auxílio, a visita, para que a gente traga eles aqui. O que a gente vai trazer de diferente, as apresentações que a gente vai estar fazendo. Então tem o pessoal da imprensa, o pessoal do som, iluminação, que cuida da manutenção do ginásio, limpeza, segurança. Então é difícil mensurar em quantidade porque ela não começa só ali nos 15. Então se eu falar para ti 20, 30, 40, 50 pessoas, ele pode ir mais dependendo da forma que a gente olha o torneio de verão. Né? O torneio de verão esse ano ele começa dia 15 e vai até dia 31 de janeiro. São várias categorias também, né? Todo mundo, claro que todo mundo fica, quando fala do torneio de verão, fica pensando já no federado, mas são várias categorias, tem sub-18, tem outras categorias, tem feminino também, acontece? Exato. Então, esse ano a gente fez o quê? A gente reduziu a quantidade de dias, até pelo cansaço da equipe como um todo, porque antes era quase 20, se não me engano, 18 dias, acho que foram 20 dias, se não me engano, esse ano. E daí a gente pensou em fazer o quê? Reduzir a quantidade de dias agora, porém vão ter os mesmos jogos que tinham em 2025. A gente tem o sub-18, tem o feminino e temos os federados, adultos federados. 8 equipes temos no 18, sub-18, 8 equipes no feminino e 12 equipes no adulto federados. Gerson, isso não acontece tudo no Sérgio Luiz Peters, né? O sub-18, feminino, acontece em outros ginásios, é isso? Exatamente. Como vão ser 15 dias, a gente vai ter jogos aos sábados, vai ter jogos aos domingos, vai ter jogos no domingo de manhã, domingo à tarde, sábado à tarde. Então a gente procura dividir bastante, utilizar o máximo possível o Sérgio Luiz Peters, mas mesmo assim vai ter jogos do feminino e do sub-18 lá na Albany. Esses jogos acontecem lá. Os horários são mais ou menos os mesmos que o... Do ano passado, sim. E eu fico imaginando, né? Essa é a 39ª edição. Exatamente. Já, né, do torneio de verão que acontece aí agora nesse ano, sempre no mês de janeiro, né? O torneio de verão já teve muito mais dias, né? Durou, acho que chegava a durar um mês, né? Um mês de jogos. Com todos os jogos de segunda a sexta-feira sempre, né? Isso. Essa questão de mexer nesse cronograma, né? A gente sabe que é muito importante também para se adequar às equipes, né? Isso também, essa reformulação de quantidade de dias também foi feito para poder ter o show desses federados que vêm, porque tem gente que às vezes não sabe o que é o torneio de verão, mas a gente chega ali, entra ali, tem jogador de seleção brasileira jogando ali no torneio de verão, equipes fazendo a pré-temporada, né? Isso também é por esses jogadores, para ter esse brilho desses jogadores da categoria federados? Muito obrigado pela pergunta. Esse ano está sendo o ano que eu peguei desde o início, desde a montagem das equipes. Então, hoje eu consigo dizer que a montagem da equipe, a logística de conversar com os dirigentes que vão trazer esses atletas de alto nível, é 90% do torneio de verão. 10% é o que acontece aqui no Sérgio Luiz Peters. Porque tem toda uma logística que eles têm um campeonato brasileiro, os atletas de liga, tem a competição. As equipes também, dificilmente eles liberam, eles têm um prazo para liberar, que é a pré-temporada, que é quase como se fosse as férias deles. O período que eles têm de descanso é o período que eles vêm para cá. Então, se a gente começa muito cedo ou prolonga muito o torneio, esses atletas de alto nível, dificilmente a gente consegue trazer para cá.
Então, a gente reduzindo os dias daqui para o torneio de verão, principalmente para os adultos federados, a gente consegue elevar o nível do campeonato trazendo grandes atletas. Então, essa conversa, ver a logística quando acaba o campeonato da Liga, os campeonatos do Paraná, Rio Grande do Sul, que a gente conseguir ajustar o nosso calendário, ele fica exatamente na pré-temporada, quando a grande maioria dos jogadores eles têm as férias deles, entre aspas, tem um período de repouso que não tem a competição. Então eles vêm para Indaial, onde eles fazem a pré-temporada deles, onde tudo começa. A gente fala que o torneio de verão é onde tudo começa. E grandes equipes, inclusive a Jaraguá, né, joga aqui, em seguida está jogando na Liga, é um dos grandes times, Atlântico de Erechim também. Eles utilizam o torneio de verão como um trampolim para iniciar o ano de competições na Liga. Essa adaptação de datas, e eu já tenho aí 20 e tantos anos acompanhando o torneio de verão, né? Primeiro, uma parte, devo ter umas 26, 27 edições eu tenho como jogador, como imprensa, como apenas torcedor. Então, essa adaptação de horários e quantidade de dias já vem de algum tempo, não é algo que foi feito somente agora. Então, eu me lembro que a época que tinha o Brejeiros, que acontecia simultâneo quase, daí depois, não, vamos mudar a data para não coincidir, daí o cara joga torneio de verão, depois faz Brejeiros, daí depois o Brejeiros começou a puxar mais para as mesmas datas, e daí foi diminuindo também. Então isso começou fazendo aí uma caminhada para que acontecesse essas alterações, né? Hoje Brejeiros não existe mais, né? Tem um outro campeonato lá que acontece também, Tem, né? mas eu não lembro o nome do campeonato agora. Fizeram outro campeonato. Não sei se é... Cebolão, Taça Cebolão, alguma coisa assim, né? Cebolão, É algo assim, né? Que tem agora lá. Mas o Brejeiro não tem mais. O Brejeiro não tem. E eles estão nas mesmas datas? Porque eu lembro que isso aí era uma rivalidade, uma dança, né? E uma dança, né? Para poder remanejar os atletas. Porque os atletas, tem muitos atletas que jogam torneio de verão e jogam lá também, né? Aí os caras jogam hoje aqui e amanhã já estão jogando lá, né? Essas equipes federadas, porque tem muito jogador que vem ali para fazer o torneio de verão, liberado pela equipe principal, que ele faz os seus campeonatos durante o ano. Eles não têm receio de liberar esses jogadores para colocar aí, às vezes até por uma lesão ou algo assim? Muitas equipes têm, tá? Muitas equipes, a gente não consegue ajudar as equipes a trazer, justamente por isso, o medo dos atletas se lesionarem, né? Os atletas têm um contrato assinado com as suas equipes que jogam na liga, então é muito difícil essa parceria, por isso que é mais ainda, algumas equipes conseguem trazer a equipe toda, eles fecham com, por exemplo, o Cachorrões traz Jaraguá, a equipe como um todo e traz a equipe toda. Comissão, vem tudo. Exatamente, eles fecham o valor e vem a comissão. Trazer um atleta separado é mais difícil, né? Então a equipe vai montar um jogador, vai pegar um jogador de um time, outro de outro, porque eles têm um contrato assinado, é um pouco mais difícil para os times lá liberarem, né? Mas uma dança. É uma dança. Como eu falei, Marcelo, isso é fato, tá? 90% da organização do torneio de verão ele se dá na montagem das equipes, a negociação com as equipes, ajudar, auxiliar, conversar fazer com que os investidores, os patrocinadores, os dirigentes dos times estejam empolgados em querer ir atrás de patrocínio para poder montar as equipes. Porque no mundo é difícil, né? Hoje o torneio de verão ele aumentou muito o nível. Hoje para montar uma equipe, hoje o valor é muito alto. Então tu tem que motivar o dirigente, ele tem que ser um apaixonado pelo futsal, ele tem que ser um apaixonado pelo torneio de verão, tem que se fomentar isso nele para que daí ele consiga arrumar esses patrocínios para poder montar uma equipe e vir disputar o torneio de verão. Isso é algo que a gente até pode falar, né? A época do torneio de verão, onde tinha as equipes que eram aquelas patotas que jogavam, né? Claro que tinha muito jogador, mas ninguém era federado ali, né? Então eu acompanhei essa época de Tanto Faz, Nacional, Colisão, Casa dos Presentes, então, que eram as empresas montavam, mas era tudo gente daqui. Aí uma época começou a poder ali, pode botar um federado, dois, depois foi para 5. Que é o que a gente faz hoje com o feminino, né? A gente limita uma quantidade do feminino, porque até se elevar um nível, se tu libera demais e só um time traz os atletas federados e os outros não conseguem trazer, aí as outras equipes acabam desmotivando. Hoje o torneio de verão, graças a Deus, ele chegou num nível que as equipes investem alto e todas as 12 equipes, elas têm hoje claro, existem algumas que se destacam, né? Mas
existe um equilíbrio muito grande nas duas equipes. Uhum. Ô, Jais, como é que tu vê, né, essa questão, né, feminino, o sub-18, né? A gente sabe que o feminino aí se profissionalizou muito, né? A gente acompanhou e vai vendo esse crescimento do futebol feminino, assim como o 18, que é Sim. o sub-18, que é uma base ali, onde tudo começa, onde as revelações estão ali, né? A incubadora, vamos dizer assim, Sim. né? Do futsal, né? Mas como incentivar para que essas equipes e essa categoria fique mais forte, né? A gente vê, não tem o mesmo glamour que tem né, um federados, né? Isso não falo só do futsal, não é Sim, privilégio, sim. vamos dizer assim, do futsal, mas a gente acompanha em todo o esporte, né? Esses esportes de grupo, né? O feminino sempre, ele é ali o patinho feio, ele Sim. não tem tanto investimento, não tem tanto glamour. Como fazer para incentivar ainda mais? Aqui a gente tem, né? Isso agora eu não vou me recordar o ano que começou a ter o Não feminino lembro a também. participar, porque Acho que é 5 a 6 anos, acho. primeiro que era muito difícil para montar as Sim. equipes, não conseguia montar equipes completas. Hoje já tem mais, né, jogadoras querendo participar, mas é sempre mais difícil, né, de incentivar e tentar botar um holofote aí para que essas categorias apareçam, principalmente feminino, eu digo, né? Porque Aham. o sub-18 ele é aquele que é o normal, né? Ele vai Sim. crescer, ali vai aparecer e vai se destacar e acaba indo, né? É mais difícil, né, para fazer eles aparecerem, né? O feminino, né? Exatamente. Então, o feminino, para você ter uma noção, ele foi mais difícil montar as 8 equipes femininas do que os 12 federados, né? Ele teve esse ano, a gente como forma de incentivo também, foi aumentado o valor da premiação. Esse valor da premiação não é simplesmente por primeiro lugar, e sim a gente diluiu entre as 8 equipes, então tem do primeiro ao 8º lugar, uma premiação para poder ajudar as equipes a trazer. Mas a maior dificuldade do feminino, mesmo que ele tá, se você olhar as primeiras competições e a gente conversou muito sobre isso, ele está numa ascendente, né? Ele não é na mesma proporção ainda do masculino, assim como no Campeonato Brasileiro de Futebol de Campo, tu assiste o masculino e o feminino, tá numa ascendente, mas ainda não conseguiu igualar, né? Uhum. Mas o principal dificuldade é o quê? É as meninas para jogar de alto nível. Então tem poucas meninas, é muito difícil tu conseguir montar uma equipe, porque poucas praticantes profissionais jogam. Então a gente foi para o Paraná, foi para o Rio Grande do Sul para tentar ver se tinha as meninas lá para jogar, para poder trazer. Tu consegue trazer uma ou duas. E uma das equipes, ela tem muitos contatos, que é a moleca que ficou campeão. Então vem atletas de seleção brasileira, tem atletas que jogam no exterior também jogar. Sobe bastante o nível de uma equipe. E o difícil é a gente conseguir igualar as demais equipes como a gente Botar faz uma no torneio. balança aí, Exato. né? E não porque as meninas não querem, é de encontrar a matéria-prima, né? De achar essas pessoas que participam de competição e conseguir trazer para a competição. Então, o desafio do feminino, o mais difícil mesmo, é conseguir essas meninas para poder trazer para o torneio de verão, para poder manter mais ou menos o mesmo Para nível, né? deixar mais ou menos parecido, para que o Parecido. jogo não fique muito Isso. desequilibrado, né? Exatamente. A gente via há muitos anos atrás, quando começou a ter aí o feminino aqui no torneio de verão, vamos falar mais especificamente aí Sim, do torneio de verão, mas a gente via, né, que era muito difícil, o ritmo não era o mesmo sim. do que a gente assistia dos outros jogos, hoje já não, né? Não, Hoje o ele é feminino forte. tá Tá forte. bem forte, Tá né? forte, tá bem bom de assistir, também foi muito elogiado. 2025 foram grandes jogos, tanto que algumas das noites ali dos jogos que teve no Sérgio Luiz Pedro, a gente conseguiu um grande público, tá? Tinha bastante gente assistindo. A ideia esse ano é novamente a gente trazer o público, vai ter grandes jogos assim, a gente teve uma grande dificuldade para montar, mas conseguimos montar as 8 equipes, vem grandes jogadores aqui participar e tenho certeza absoluta que vai aumentar ainda mais o nível de referente a 2025 no feminino também. E que assim seja, né? É importante a gente Com botar, né? certeza. O holofote está ali colocado, Sim, né? É claro que vocês, o prazo curto, né, para o sim, torneio, não tem como dar tanto destaque. Às sim, vezes sim, sim, vamos colocar no meio de um dos sim, jogos. sim. Mas não dá, nem todo mundo aceita, né? Sim, alguma coisa a gente conseguiu na tabela movimentar. O Rui, que é o responsável, o grande responsável das tabelas ali, conseguiu fazer com isso. Então vai ter algumas noites que a gente vai conseguir mais ou menos encaixar. Exemplo disso, a abertura. A abertura a gente vai ter o jogo do feminino e um jogo do masculino federados na mesma noite. Isso é importante, né? E tá aí a oportunidade, né, para colocar esse destaque. Você vê ainda o torneio de verão, porque a gente teve aí em algumas edições, né,
revelações do torneio de verão, né? Gente que era do amador e que jogava nas patotas e acabou não vou dizer de jogava em patota, porque algumas revelações eram aqueles jogadores que jogavam no amador já, né? Jogavam já no amador e acabaram sendo revelados aí no torneio de verão. Teve alguma, eu não me lembro do ano passado, acho que não teve nenhuma, né? Alguns anos aí, algumas edições não teve, mas ainda pode ser uma incubadora aqui onde vai revelando jogadores? Mas com certeza, a gente estava conversando com o treinador de Benedito Novo e quando acontece os jogos aqui, o pessoal dos times de liga já entra em contato com ele porque eles assistem, acompanham o torneio de verão via online também assistindo e vão monitorando e vendo os jogadores, já se fecharam vários contratos. Seria muito interessante, a gente foi lá quando a gente foi conversar com ele sobre a montagem da equipe desse ano, ele começou a conversar pra gente e falar quantos jogadores se revelaram aqui que foi para fora jogar, foi para o exterior, começando exatamente que nem você falou, como amador no torneio de verão, jogando o primeiro grande evento aqui, foi contratado por equipes grandes de liga e acabou saindo para fora, e não um, nem dois, que nem ele falou, foram vários jogadores, a gente ficou horas e horas lá conversando com ele ficou contando as histórias, e atletas que ele, para poder montar a equipe, botava dormir na casa dele, na casa do vizinho, na casa do cara da padaria lá, e arrumando e montando as equipes para trazer, porque essas pessoas que vêm para o torneio de verão, que são esses amadores, eles veem aqui a possibilidade gigantesca de se profissionalizar pela visibilidade que tem o torneio de verão. Então, todo atleta que ele ainda não é profissional, se ele tem a oportunidade de jogar aqui e se destacar aqui, ele sabe que aqui é uma vitrine muito grande a nível nacional, de ele estar indo para um time de liga de ponta. Até porque o pessoal fala muito de olheiro, né? Porque tem olheiro. E eu acho que hoje não é mais aquela questão do olheiro específico, o olheiro sentado lá, mas os próprios técnicos de outras equipes, né? Que às vezes está de olho ali, pô, tem um rapazinho que joga ali na equipe tal, vou ficar mais de olho nele, quero ir lá assistir, porque diz que o rapaz é muito bom, e daí ali acaba vindo o convite, né? E Exatamente. ali as profissionalizações, né, também de jogadores, né? É isso que acontece. Geralmente eles perguntam por afinidade ou conhece algum treinador, o treinador que se destaca, porque o treinador ele faz esse papel do olheiro hoje e tá dentro da quadra, né? Então ele vai convivendo, vai conversando, vai sabendo da conduta do atleta também. Então, hoje, claro, talvez exista ainda, com certeza, a questão do olheiro, mas do pavilhão eu acredito que é muito entre os técnicos. Um conversar com o outro, um vai passando pro outro, vai visualizando o jogo. E é visível quando um atleta se destaca no pavilhão, tu sente a temperatura pela própria torcida, né? O jogador que se destaca, ele joga, a torcida vai a 1000 e... eu acho que é isso. A gente teve aí o torneio de verão, a gente falou alguns nomes ali, tanto faz, Colisão, né, o próprio Cachorrões, né, que já vem aí de tantos anos, né, fazendo o torneio de verão e participando do torneio de verão. Existe essa evasão, né, das empresas daqui, das marcas que eram mais conhecidas em participar. Eu sei que há um trabalho de vocês também de bastidor, né, para fazer com que continue, principalmente a Cachorrões, Luz, né? Essas equipes tradicionais que estão sempre participando, e também vocês fazem um meio de campo para incentivar e motivar. E como é que funciona essa logística também para conseguir fazer com que grandes nomes, vamos dizer assim, que atraem um grande número de torcedores, venham participar novamente do torneio de verão? Vocês também fazem esse meio de campo para auxiliar que essas equipes venham, né? Sim, a gente conversa, esse é um dos papéis que eu falei para você, que a gente fica lá desde janeiro, junho, sentando, conversando com todas as equipes. Você falou antes sobre o Colisão, tanto faz. Nacional, e uma curiosidade, exato, Peixes Clube. Eu vendia pipoca no pavilhão, né? Eu tinha 12 anos, meu pai trabalhava no pavilhão, o Popo, o seu Fusinato, secava a quadra. E depois a gente tinha um bar por alguns anos. O bigode. Esse mesmo. Então a gente tinha um bar ali assim e eu vendia pipoca lá assistindo. Eu lembro da época do Tanto Faz, do Colisão. Então acompanhei muito o torneio de verão nessa época ali. Eu, meu pai, minha mãe, minhas irmãs. A gente trabalhava no barzinho que era em cima ainda no pavilhão. Então desde essa época e hoje eu percebo muito o que a Fundação Municipal de Esportes faz. Porque vem uma equipe, por exemplo, vai uma equipe X... a gente vai continuar, a gente quer participar do torneio de verão, mas a equipe que eu tinha no passado não quer mais vir. Então, daí a gente entra em contato com as equipes, entra em contato com os jogadores que tem de liga, tem essa equipe aqui, daí coloca eles conversarem entre eles.
As empresas que têm interesse em estar participando, a gente vai encaminhando, ou então a gente vai juntamente com os times, quando eles solicitam a gente, visitar as empresas, apresentar a proposta deles. Ó, esse aqui é o time tal, ele quer montar um time tal, quer trazer tal jogador, e daí conversa entre eles. Então a gente vai facilitando esse acesso, vai conversando sempre que possível. Ó, vamos marcar uma reunião aqui, vamos fazer aqui, entra em contato com o time da liga, ó, esse jogador, aquele técnico. E vai mais ou menos fazendo esse meio de campo, vendo a necessidade deles, o que a Fundação Municipal de Esporte também disponibiliza. Academia, a gente tem a piscina quando tem necessidade, banheira de gelo, ajuda com a parte logística de alojamento, tá? Quando esses times vêm para cá já, como é que a gente faz para deixar hospedado? Então consegue a parte de alojamento para eles, banho, porque eles utilizam a parte do ginásio, quadra para treinamento, porque eles não param, muitos fazem a pré-temporada, eles jogam naquela noite, mas tem que se movimentar o tempo todo. Então então a gente disponibiliza tanto a nossa equipe, a nossa logística, fica a gente disponível praticamente 24 horas. Se não está presencial, mas a gente fica com o celular, se acontecer alguma coisa dentro do alojamento, ou na academia, ou quer um horário para abrir quadra de manhã, no domingo de manhã, para eles poderem treinar, a gente fica em função do torneio de verão. Então, a gente tem um suporte muito grande. A gente não faz simplesmente, o time vem, vai ali, joga, depois esquece, cada um se vira. Não. Então, a gente dá um suporte muito grande, desde a montagem da equipe, desde durante o torneio de verão, de ser prestativo com eles, precisa de uma coisa, vocês indicam algum lugar pra gente ir, pode ir aqui, ali, e assim por diante. Ou quando alguém, por exemplo, assim, procura a gente gostaria de patrocinar alguma das equipes. Então a gente fala, a gente tem essa equipe, tem essa equipe, tem essa equipe, e a pessoa mais ou menos direciona qual que ela quer ir, né? Quem já tá mais tempo, quem já tá mais tempo, já tem a logística, né? Ele já sabe qual time vai pegar, quais empresas são as principais, dificilmente muda. É mais quem tá começando um time, né? Os custos, né? Você falou até, o torneio de verão aumentou muito, né? O nível, e os custos, eles são gradual a isso aí, né? É isso aí. Né? O custo para montar uma equipe hoje não se fala em menos de 100 mil, né? Não, menos de 100 é difícil. Menos de muito 100 não. difícil. 80, 100 mil é o básico. Para começar, né? Porque transporte, viagem, né, para trazer esses atletas. Aí são 4, 5 refeições por dia que tu mantém eles. Eles têm que ter a logística de movimentar eles na cidade para lá e para cá. Daí tem mais o custo do atleta, o custo do treinador, comissão. Cara, vai longe, tá? Isso acaba, até para a cidade, acaba girando em todo o comércio, né? Com certeza. Esse pessoal vem para cá, eles acabam fechando aí com algum restaurante, fechando com hotel, fechando com o transporte, né? Acaba movimentando também a economia da cidade, né? Exatamente. Fora, sem falar o torneio, só cada equipe, né? Exatamente. E isso, quando a gente fala em valor, por exemplo, quando a gente falou em 100 mil, 80 mil, ele está diluído como? Por exemplo, como você falou, o restaurante. Ele não vai dar o aporte financeiro, mas ele dá as refeições ali para os atletas. Vai fechar com o time, então o cara pode tomar o café da manhã, ou ele pode almoçar, ou então um hotel vai dar algumas hospedagens, vai dar transporte para eles poderem se locomover durante a cidade. Então ele se dilui, não necessariamente é só o valor em espécie, em dinheiro para as equipes, né? O último torneio de verão 2025, você já estava ali como presidente da fundação, né? Exato. Mas você não pegou a preparação que começou em 24, né? Exatamente. Então, mas você conseguiu acompanhar. Como é que foi para ti? Eu acredito que até uma emoção diferente até, né? Porque, como você falou ali, o vendedor de pipoca virou o presidente da fundação, né, cara? Então, assim, como é que foi essa emoção para ti? Eu acredito que não sei se teu pai, sim, né? Seu Fusinato. Seu Fusinato também pôde acompanhar. Como é que foi essa emoção de entrar ali como presidente da fundação depois dessa fase que você teve ali acompanhando Eu falo e chegam quase a me emocionar, porque foram vários e vários anos que, para ajudar a pagar minha faculdade, eu trabalhava no torneio de verão, e a gente trabalhava na época, se tu vai lembrar, que a gente ficava até de madrugada lavando as garrafas PET. Sim. Que a cerveja era em garrafa, daí a gente tinha que colocar a cerveja dentro da garrafa PET, daí servia o pessoal com os copinhos, porque eles não podiam jogar a garrafa. Sim. E a gente ficava até lata, né? Nada disso não. A gente ficava até de madrugada trabalhando, daí no outro dia a gente ia para casa, eu acordava cedo, daí ou tinha aula, meus pais iam trabalhar de novo. Era o torneio de verão, a gente não via a hora de começar e a hora de terminar, que a gente chegava assim numa exaustão. E ao mesmo tempo... a ansiedade para começar, e daí quando tá acontecendo, não acaba mais. Aí meu pai, eu pegava a caixinha de pipoca para vender pipoca no meio do pavilhão e parava para assistir o jogo. Daí eu chegava e falei, tu quer assistir o jogo ou tu tem que trabalhar e tal? Eu sempre ficava brincando.
Então, quando eu falei pro meu pai que eu tinha recebido a proposta para trabalhar como secretário, daí eu fui até a casa dele, daí falei, ó, pai, tem uma surpresa muito boa, tô muito feliz que eu recebi uma proposta para trabalhar de secretário, né? Daí, mas secretário onde? Não, no pavilhão, mas como secretário? Vai fazer o quê? Vai montar um escritório lá? E daí eu expliquei pra ele, não, pai, vou cuidar do torneio de verão, vou ajudar, daí pra ele poder entender que era, daí, até dizer como referência, lembra que o Márcio era o secretário de esporte, que ele trabalhava com o pai, depois o Ademir Pac, daí ele se emocionou e não acreditava, achou, meu, que legal que eu tava, que eu ia coordenar o campeonato do torneio de verão, né? Não só o campeonato, mas o esporte em si, como todo, né, sim, do sim. município, porque assim, o vendedor de pipoca virou presidente da fundação, Sim, né? sim, sim. Galgou o seu espaço, buscou aquele Sim, cara que estava lá vendendo pipoca no meio daquela multidão, né? Porque hoje até é um pouco diferente, né? Mas eu acredito que também tenha pego essa fase, né? Onde tinha mais o limite de pessoas lá dentro, né? Quando eu vendi né? pipoca não tinha, né? Não tinha, Não né? tinha. Eu vivi isso Cara, daí, fazendo às vezes loucura, lá o loucura. repórter da galera, né? Que a gente tava lá no meio do povo, não conseguia andar Não. lá de tanta gente, porque colocava o quanto Quando conseguia. quanto coubesse Eu lá sou dentro, né? eu sou Não tinha dessa- número, né? Eu sou dessa época aí da pipoca lá que não tinha como entrar. Daí naquele dia era loucura. Era loucura, loucura. Não tinha como andar, não tinha como se movimentar. E era um dos dias que a gente menos vendia, porque as pessoas não conseguiam chegar até nos bares, não conseguiam sair para vender pipoca, nada. Ah, Então, e quando foi ano passado, no dia da abertura, que daí eu fui chamado lá na hora da minha fala e tal, ali foi um momento de emoção, de realização profissional inexplicável. Foi um momento único da minha vida, assim, que, cara, eu não acreditava. Me passava um filme na cabeça, eu olhando assim na arquibancada, né, ali, cara, eu não acredito que eu tava aqui. Foi muito emocionante. Pra mim, hoje foi de realização profissional e uma realização pessoal muito, muito grande. Não por ser de ser presidente, não, mas saber que eu estava ali hoje na coordenação de um dos maiores eventos aí digamos assim, da região e vou dizer que do Brasil aí de futsal. eu acredito que, tipo assim, o torneio de verão é um dos primeiros maiores eventos do município, né? Após a tua colocação como presidente da fundação. Isso. Então é o momento do teu ápice, né? Como presidente, onde tu é chamado até no cerimonial de abertura, Sim. como presidente da Fundação de Esportes. Agora, então nesse momento, quando tu é chamado Foi ali, emocionante. é a Não, consagração, é a consagração, é isso né? aí. De tudo. Porque, querendo ou não, né? Para o vendedor de pipoca que se formou em educação física, se especializou e daí você conseguir galgar como secretário de esportes do município, você está chegando Sim. quase no ápice Sim. da tua profissão, vamos Sim, dizer assim, sim, né? sim. Onde você vai coordenar todo o esporte do município. Sim. Então, ali é um momento realmente de consagração, Com né? certeza, fiquei muito, muito feliz, tá? Mas me senti, que nem eu falei pra ti, foi um momento que eu me senti realizado profissionalmente. Uma das coisas que a gente trouxe como experiência do torneio de verão, daquele momento que eu senti ali, quem acompanha nossas redes sociais viu que os eventos, a grande maioria dos eventos que a gente fez durante o ano no esporte, a gente sempre fazia um show business nas finais, como foi o torneio de verão. Então, desde a bocha, botamos fogos no dia da final do Campeonato Municipal de Bocha, colocamos aqueles, a gente chama de gabzinho, que é o fogo frio, botamos nas canchas e fumaça e tal. Aí o pessoal da fundação, tu tá doido já? Você vai fazer isso, os caras nem vão dar bola. Eu falei, não, vamos apagar a luz, botar fogo naqueles foguinhos ali assim, eles deram risada, tal. Botamos, daí um monte de gente da bocha veio lá abraçar, que nunca foi feito, botamos umas músicas legais de abertura, fizemos o chamado que nem tinha no torneio de verão. Cara, eu quero que chame os atletas exatamente que nem é feito no torneio de verão, quero que esteja aquela emoção Sim. que os atletas sentem. E assim a gente fez nos jogos escolares, uma abertura especial também, fizemos nos jogos entre empresas, um outro evento que a gente veio fazendo, e assim a gente foi tentando proporcionar a mesma emoção que as pessoas sentem ali no torneio de verão nas demais modalidades. Então, desde jogos escolares, jogos entre empresas, o campeonato de futebol de campo também, fizemos algo diferente. Então, foi isso. E como é que é, né, essa diferença, né, de quem pegou o torneio de verão preparado para só manter e para quem agora organizou ele e vai ter que tocar ele, dá uma diferença muito grande do ano passado para esse ano? Muito grande. Vou dar um exemplo para ti. Ano passado, daí quando eu assumi,
participei de algumas entrevistas. Essa entrevista que a gente tá tendo, esse bate-papo, ia dar uns 10 minutos. Porque tu não tinha base, tu não tinha precisão de tudo que tinha acontecido nos bastidores, e conhecer os times, conhecer os dirigentes, saber o que foi o torneio de verão. Então tudo era novidade, eu sabia que ia acontecer, mas era algo que não estava na minha mão. Eu não sabia nos bastidores o que foi feito, de que foi alinhado com as equipes, quais as equipes que estariam participando, a logística do que ia acontecer. Então agora, desde a distribuição das tendas, a escolha de onde é que vai posicionar o som, que som que a gente vai botar, arrumar a quadra, pintura, telão, a conversa a gente fez com a imprensa, coletiva de imprensa, congresso técnico. Então hoje eu peguei como um todo, então hoje eu conheço o que é o torneio de verão, a gente está nos bastidores. Gostaria muito que, assim, ó, se alguém que já está anos assim tivesse essa vivência de entender o que é participar desde a organização das equipes, a negociação, saber quais são os times que vêm. Para te ter uma noção, a gente estava prestes a fechar as equipes, que é o mais difícil, como eu falei. Ficava tudo certo, uma das equipes, ó, a gente não vai conseguir. Não, nós temos um congresso técnico daqui a menos de uma semana, como é que eu vou falar que vai faltar uma equipe? E daí foi, né, novamente fazendo ligação para as equipes, para ver se eles conseguiam negociar jogadores, troca jogador, troca de time, conseguimos fechar. Mas a adrenalina, a angústia para consiga fechar e apresentar o show ali que vai acontecer é muito grande, porque é uma responsabilidade muito grande. Imagina chegar no torneio de verão e falar assim, ó, esse ano a gente conseguiu 7 equipes. Tipo, é inimaginável isso hoje. Tipo, não tem como. Ou então, tu fala assim, hoje, Marcelo, tu consegue montar 12 equipes tranquilo, mas não com o mesmo nível. Se eu boto, por exemplo, assim, e não consigo elevar o nível do campeonato, eu não consigo trazer um time de liga para jogar. Porque os times de liga vêm porque sabem que o nível das 12 equipes é alto. São atletas profissionais, atletas de extrema competência. E se tu bota atleta que não é profissional, vai ali, pode se machucar, não vai ter assim. Ou seja, a gente não consegue o público. Daí vai começar numa decrescente grande. Então, o torneio de verão, ele é o sucesso que é, porque quando você vai lá assistir o jogo, tu sabe que vai ter um grande jogo. Né? Das 12 equipes vai ter, talvez não exatamente no mesmo nível, mas sabe que vai ter grandes jogos. Então, por isso que é tão difícil hoje tu conseguir manter o nível das equipes. O pessoal fala assim, não, mas se não vem, não vem. Só que tu quer que as equipes venham num nível para que a gente consiga transmitir grandes jogos e que tenha essa elegância, que no próximo ano as equipes queiram vir novamente. Então, esse foi o maior desafio. E esse entendimento eu não tinha antes. Eu não conseguia entender. Não tinha essa visão. Não tinha essa visão. Que é um bastidor que às vezes não passa por ninguém, né? Porque eu várias vezes conversei... Só mesmo quem organiza é que tá sabendo. Exato. Várias vezes eu conversei com o Rui, que é um dos maiores responsáveis hoje ali nessa logística. Eu falei, poxa, mas não é possível que o maior torneio do Brasil... as equipes não queiram vir. Não, eles querem vir. Só que o difícil é tu botar na cabeça deles que eles têm que investir alto para montar uma equipe de alto nível para poder tentar competir com os outros. Então a gente fica instigando eles. Eu acho que com essa equipe aqui, se tu conseguir contratar, tu consegue classificar, passar da primeira fase, que é um grande. Porque senão ele podia simplesmente montar a equipe, participar e tá tudo certo. Daí... Mas não ser competitivo. Não ser competitivo, daí a marca que ele vai botar ali como patrocinador também não vai querer patrocinar o próximo ano. Não vai ter tanto resultado. Não vai ter resultado, exatamente. Aí vem aquele cara que fica só um ano e diz, não me deu resultado. É isso aí. Você falou até da organização, de som, isso, aquilo e tal, show. É diferente esse ano porque tu consegue colocar o teu toque, né? É isso aí. Ali e vai ter novidade, eu posso ali te tem dizer, um quê do Jason Isso. que disse, sim, nós vamos fazer. Não, eu não acho legal, isso a gente não vai fazer, porque é a oportunidade de tu tá podendo colocar a tua visão, né? De Vai quem ser. acompanhou da arquibancada, de quem acompanhou como esportista e de quem tá organizando. Então tem sempre esses detalhes que tu vai conseguir colocar e tu já falou que vai ter. O que eu quero chegar contigo é assim, a gente sabe o torneio de verão, ele tem toda uma mística, um medo também, né? Tem muito medo. Muito medo. O torneio de verão tem muito medo de quem organiza, de quem mantém ele, né? Por tantos anos assim, a própria administração, a própria fundação, né? Quem passou por ali, de fazer qualquer alteração muito brusca e dizer... Pô, mas e se não der certo, eu queimo o filme do torneio. Então, assim, existe essa preocupação. A gente tem uma limitação muito grande de público lá, o pessoal fala, muito se fala todo ano. Porque tinha que fazer mais uma arquibancada ali, porque fazer alguma coisa, fazer um novo ginásio.
O Jason, presidente da fundação, tem alguma ideia para frente sobre essas questões aí? Sobre o espaço? Sobre aumentar espaço, sobre aumentar quadra. A gente sabe que tem um detalhe ali que eu acho que, na minha opinião, como imprensa e como já vem alguns anos acompanhando e transmitindo o torneio de verão, a quadra do Sérgio Luiz Peters, ela é reduzida. Sim. Só que ali é que torna o charme dela e faz ficar ainda mais competitiva, porque ela é menorzinha, os jogadores não estão acostumados, aí vai dar diferença para aquela equipe que talvez não tenha uma diferença de um fio de cabelo para outra, para ela ter uma oportunidade para o cara errar ali, e eles também devem de questionar quanto é esse tamanho da quadra. Tu tens alguma ideia de que possa vir, talvez, quem sabe, pode ser numa dessa, talvez, alguma mudança? Um novo ginásio, talvez a gente tenha conversações, aumento da capacidade de público, aumento de quadra. Tem alguma conversa sobre isso ou vocês tiraram isso do pensamento? Primeiro, muito obrigado por mais uma pergunta que eu esperava que viesse e gostei. Vamos lá, sobre o pavilhão, que muita gente, principalmente quando acontece agora o torneio de verão. Opinião sobre isso, né? Exatamente. Quando começa o torneio de verão, a primeira coisa que vem, vamos fazer uma arena, vamos fazer isso aqui, tem que tirar o torneio de verão do centro, levar para lá e trazer para cá. Então demorou para mim criar minha opinião. Sempre a gente vai mudando, mas esse ano eu comecei desde o início até o final. Então, ouvindo principalmente os dirigentes das equipes, as pessoas que participam, os jogadores, os patrocinadores, acredito ser muito difícil tirar o torneio de verão daqui, porque eles gostam da quadra menor, o ginásio cheio, porque parece que a torcida está fazendo parte do jogo, que eles estão dentro da quadra e tudo mais. Então o pavilhão Sérgio Luiz Peters, o Serjão, como a gente chama, ele tem um clima diferenciado. Atletas que participam daqui, que jogam desde Brusque, nos pavilhões grandes, nas arenas grandes, em Jaraguá, e jogam outras ligas, tu coloca, por exemplo, 3.000 pessoas, parece que tá vazio, porque fica muito disperso, não dá aquele calor assim. A gente aqui com 900 está lotado. Tá lotado e tem aquele calor, então a sensação é sempre que tá lotado, que a torcida tá jogando junto com as equipes. Então esse calor, eu acredito, hoje, opinião minha, Jason, é um dos grandes diferenciais do torneio de verão. Esse calor, casa lotada, as equipes aqui, o jogador ali perto da torcida, berrando, então eu acredito que isso é um grande diferencial. Sobre aumentar o espaço, é o que a gente mais conversa. Eu já falei várias vezes com o Silvio, ano passado a gente foi lá, mostramos pro prefeito e tudo mais. Então existe sim um interesse muito grande, né, de a gente conseguir mais. Há um ano, 2 anos na atrás, parte de trás ali a gente existia conseguiria. uma conversa, um boato que tinha uma arena multiuso que viria para Indaial. Isso acho que acredito coisa de 1 ano, 2 anos atrás aí, que viria e que daí já estava conversando sobre lá, porque assim, é como a gente tá falando aqui, tem algumas pessoas que, deveria ter, não mexe porque vai dar errado, o povo não vai para lá assistir, não sei o quê, porque nós vamos fazer lá no parque. Então assim, existe uma conversa de aumentar a quantidade de público ou não também? Da de público, sim, no sentido de se ampliar o pavilhão Sérgio Luiz Peters. A arena não é descartada a possibilidade de fazer, eu acredito que vai ser feito, tudo se encaminha para que seja feita uma arena. Opinião minha, já só acho difícil tirar o torneio de verão daqui, e talvez numa final, ou um jogo, ou não sei, mas eu acho muito difícil tirar pelo charme que o torneio de verão é hoje, justamente pelos depoimentos dos atletas, dos dirigentes, dos treinadores, das pessoas que realmente participam do evento aqui no torneio de verão. O que causa é essa lotação do pavilhão o tempo todo. Tu imagina que o pavilhão, a gente tá na 39ª edição. Então ele começou quando a gente tinha 25, 30 mil habitantes. Hoje a gente tá com mais de 80 mil e o pavilhão é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo, só que mesma estrutura toda, a mesma estrutura, só que a gente consegue lotar pelo nível do pavilhão, que se a gente não consegue botar o nível das equipes, eu duvido lotar o pavilhão. A quadra até mexeu um pouquinho desses anos todos, né? Ela ampliou um pouquinho, mas muito pouco, né? Mais na lateral, ali onde sai a lateral. Ali aumentou um pouquinho, era um pouquinho mais avançado, tinha mais espaço, tinha mais um degrau ali para o pessoal, mais uma arquibancada ali para sentar, mas mudou muito pouco. Essa reformulação é inevitável que aconteça. Eu acho até, em alguns momentos, acho que deveria mudar, ir para uma arena multiuso,
ter um espaço maior, porque é como você falou, antes a gente tinha aquela questão, era 20 e poucos mil habitantes, 30 mil habitantes, hoje a gente tá aí quase em 100 mil, né? A gente fala, todo mundo fala que tem 100 mil já, e eu acredito que esse número deve bater, e a gente tá nessa mesma estrutura. Os torneios que aconteciam há 20 anos 20, atrás. 30 anos atrás, 20 anos atrás, vamos botar aí, eram diferentes. Por quê? Nós tínhamos mais população no centro da cidade. Isso é que dava diferença. Por quê? Esse povo que vinha para ali, ele vinha a pé para vir para. Verdade. Outra diferença é que as aulas começavam muito mais cedo no começo. Entendi. E a turma da noite vinha para lá. Vinha A pra gente cima. era jovem, me desculpe, mas eu era jovem. E a gente ia lá só como espectador. É isso Ia aí. para ver as meninas que iam para lá para assistir, porque não tinha cobrança de ingresso, Sim, nada. sim. E as meninas iam para lá para ficar dando rolezinho lá dentro. E a gente ia lá, assistia o jogo e sempre via, né, um povo bonito, né? As meninas que passavam por lá. Né? A gente tem que falar a verdade aqui, né? Então, eu acredito que isso aí também se reformulou. É de ficar com medo? Sim, eu também tenho medo Eu acho que vai ter que ser numa ascendente, né? Coloca de Aos repente algum poucos. jogo aos poucos até ir mudando, porque se tu muda de repente. Causa um impacto muito O grande. que você falou antes é muito verdadeiro, né? O torneio de verão, ele é 880. Ou tu permanece à frente ali por mais um período, mas tu tem uma mudança drástica, acontece alguma coisa, Agora sim, tu ó, vai pra cima ou pra baixo, se fizer não alguma tá? coisa que não der certo, a culpa é do Jason. É culpa do Jorge. É isso aí. E eu tenho essa total noção. Qualquer mudança que tu faça. Assim, por então- isso, até acredito que pra ti também tu deve ficar refletindo assim, pô, se eu fizer alguma alteração muito Não, grande... é pesado. Hoje eu vou- converso eu vou cada. assumir a Cada, responsabilidade. cada tomada de decisão. A gente procura conversar com o máximo de pessoas possíveis para ouvir opiniões e às vezes sempre uma ideia. Opa, não tinha pensado nisso, não tinha pensado naquilo, não dá certo, não dá certo. Uma das novidades que a gente vai trazer esse ano são os intervalos, coisa que também eu não tinha essa percepção antes. Hoje, conversando tanto com o pessoal da imprensa, com o pessoal que faz as apresentações, para ter esse time, tanto da entrevista, que é importante com os atletas, e quanto a parte de apresentação, para não ficar muito prolongado, porque o atleta também ele precisa do tempo dele para poder aquecer, tem que ser muito rápido para não atrasar os jogos. A gente está reformulando para ser prático, mas ser diferente ao mesmo tempo, dinâmico. Então, a gente vem se espelhando muito, vem acompanhando muito sobre a NBA. Que o jogo flui, acontece, tem os intervalos, tem ele assim, e tem umas apresentações nos intervalos ali que não interferem diretamente, mas que fique divertido, senão fica sempre a mesma... Uma questão até uma ideia, né? Que se tivesse mais um galpão ali nas laterais, né? Para os aquecimentos acontecerem Sim, já ali, já ali, não né? acontecer, enquadra, entra e já começa o jogo, né? isso sim. E isso dá uma celeridade em todo a questão muito grande. Eu acredito que isso é algo que não tô aí descobrindo o gás da Coca, tô Sim. só falando algo que Sim, mas vocês com também já certeza, devem já. ter esse pensamento aí também. Jason, quero agradecer. Eu que agradeço. Esse ano a galera vai comprar ingresso, vai ter site para comprar ingresso? Sim, Como é que vai ser? vai ter no site pode entrar no site da fundação ali, vai encontrar ali o nome da empresa, que é o que cuida, que é responsável dos ingressos. Então todo de manhã é disponibilizado uma quantidade de ingressos que é colocado na portaria ali. Pode entrar no site lá que tem ingresso. E Sim. vai adquirir. Jason, obrigado pela presença. Espero Eu que que tenha gostado agradeço. aqui do nosso Com certeza, pode me convidar bate-papo. sempre aí pra vir aí, muito bom. Obrigado. Forte abraço para ti e sucesso aí no torneio de verão. Com certeza, vai ser. Obrigado. Nos vemos ali então. Tá certo, estaremos por ali. Gente, esse foi o nosso Lenga Lenga nessa noite de segunda-feira. Espero que vocês tenham gostado e olha, fica o convite para você, né, estar acompanhando o torneio de verão 2026 aqui em Dayal. Um sucesso já na 39ª edição. Eu fico por aqui, estamos de volta semana que vem com mais um programa fresquinho e saboroso para você. Grande abraço e até mais. Valeu! Eu amo.
É oficial, a Escola de Formação de Vigilantes ZUC acaba de ser lançada aqui na EAL. Você pediu, esperou e agora pode começar sua formação com quem entende de segurança. Aqui você aprende com estrutura, seriedade e o que mais importa, com prática real. E a gente preza sempre pelo bom atendimento e pela qualidade do ensino. As matrículas já estão abertas e as primeiras vagas já estão quase no fim. Se você quer se formar como vigilante, a hora é agora. E se você já trabalha na área, vem fazer sua reciclagem com a gente, com tudo dentro da lei e com qualidade. Não espere a turma fechar para se arrepender. Chame o WhatsApp, garanta sua vaga e vem pra ZUC. E se amanhã seu carro quebrar ou surgir uma conta que você não esperava? Sem uma reserva de emergência, o imprevisto pode gerar uma grande dor de cabeça. A reserva de emergência é um valor guardado para cobrir gastos inesperados sem precisar recorrer a dívidas. O ideal é ter de 3 a 6 meses dos seus gastos mensais guardados. Assim, você garante tranquilidade, mesmo quando algo sai do controle. No Sicoob, você pode investir sua reserva em aplicações seguras e de baixo risco, como a RDC ou a poupança. Assim, o seu dinheiro fica protegido, disponível para quando você precisar e ainda rende. É simples. Abra o aplicativo Sicoob, vá em Investimentos, escolha o RDC ou a poupança e pronto, seu dinheiro seguro e rendendo. Comece hoje mesmo sua reserva de emergência aqui no Sicoob, porque aqui investir é para todos.